Você não está andando em círculo à toa. Não. Deus está permitindo isso porque Ele está construindo coisas em você. Quantas provas, quantas lutas, quantos vales a gente passou e Deus sequer falou uma palavra. E a gente pergunta, mas o que aconteceu? Porque nem sempre para Deus trabalhar, necessariamente Ele precisa falar. Tem muita prova que você venceu, que você saiu, que você superou, e Deus não falou nada ao seu coração. E tu pergunta o que foi? Foi sorte? Não, foi o trabalhar silencioso de Deus. Você estava lá na porta e Deus estava aqui, parece até de costas para você, mas Ele estava dizendo, vai ficar bom, eu estou cuidando de tudo. Eu estou cuidando de tudo, a minha maneira de trabalhar. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos e ele o refez. Repita isso, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Amém? Para que você possa entender o que está acontecendo aqui, a nação de Judá, porque o reino de Israel nesse momento estava dividido entre o reino do sul e o reino do norte. E o reino do sul era a nação de Judá, que era composta por duas tribos, Benjamim e Judá. E o livro de Jeremias, ele é direcionado para o reino do sul, para a nação de Judá. E nesse período, a nação de Judá está vivendo uma crise espiritual. O que eu disse? Uma crise espiritual. A nação se apostatou da fé, se dobrou diante da idolatria. E a nação vive em uma frieza espiritual generalizada. Por isso que Jeremias foi levantado como uma voz profética no meio de um povo de coração duro. E ele ficou aproximadamente 40 anos falando sobre o juízo de Deus. Porque o povo nesse momento estava amoldado ou moldado aos padrões do mundo, aos padrões pagãos. E Deus queria moldar o povo, trazer o povo de volta para a forma original, para o propósito original que Deus tinha para aquela nação. E Deus levanta Jeremias para que Jeremias viesse então levar uma palavra para o povo, porque Deus ele queria moldar o povo segundo a vontade dele. O povo estava vivendo segundo a sua vontade, segundo a sua forma, segundo a sua forma. E Deus disse, Jeremias, eu quero que você receba uma mensagem. Uma mensagem que eu quero moldar essa nação, eu quero trazer o povo de volta para a minha presença, mas do meu jeito. E sabe o que é mais engraçado? Que antes de Deus falar ao povo, Deus, ele queria mostrar a Jeremias a maneira como Deus faz quando Ele ama alguém. Deus disse assim, Jeremias, eu vou te dar uma mensagem de recomeço, uma mensagem de cura, uma mensagem de confronto. Mas antes eu quero te mostrar a maneira como eu trabalho, para que vidas possam recomeçar, ser modeladas ou moldadas pela minha presença. E aí então começa dentro desse contexto uma ordem de Deus para Jeremias. Jeremias, vai à casa do oleiro. Porque o que vai acontecer agora? Deus ele vai mostrar para Jeremias a maneira como Deus trabalha, a maneira como Deus molda aqueles a quem Ele ama. E a primeira lição que Deus vai mostrar para Jeremias e para nós, dentro dessa perspectiva de como Deus molda a nossa vida, Deus vai mostrar o lugar que Ele nos molda. Deus, Ele vai mostrar para Jeremias o lugar onde o oleiro molda o seu vaso. E a ordem de Deus é, vai à casa de quem? A casa de quem? E você já se perguntou onde é que o oleiro mora? Não era muito mais fácil Deus falar assim, Jeremias, eu estou trazendo um oleiro até a tua casa e você vai ver como ele faz.
Mas Deus está fazendo o inverso. Deus está dizendo: Jeremias, vai à casa do oleiro, e chegando lá eu vou te mostrar como eu faço na vida daqueles a quem eu amo, como eu moldo. Então Deus primeiro vai mostrar o lugar onde Deus nos molda. E onde é esse lugar? É na casa do oleiro. E onde ficava a casa do oleiro, pastor? Segundo a Bíblia, ficava no vale de Inom. Repita a palavra vale. Diga vale. O vale de Inom era um lugar onde ficavam todos os oleiros da época de Jeremias, trabalhando, formando, moldando os vasos. E Deus diz assim: vai lá na casa do oleiro. E Jeremias sabe onde é. Por isso que Deus não dá o endereço, porque a casa do oleiro naquela época era em um vale. E o que significa vale na Bíblia, irmão? Quem chuta aí? Culto de quinta-feira. Quem chuta? O que significa vale na Bíblia? Quando você pergunta para o irmão: e aí, como é que você está? E o irmão responde assim: eu estou no vale. O que ele está querendo dizer? Quando você encontra um parente: e aí, está tudo bem? Ele diz: estou no vale. O que ele está querendo dizer? Vale simboliza adversidade, problema, dificuldade, tribulação, prova. Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, eu vou mostrar para você o lugar onde eu moldo aqueles a quem eu amo. E Jeremias pergunta: onde é esse lugar? Vai na casa do oleiro. E Jeremias coça a cabeça e diz: vixe, é lá do vale. Porque Deus, Ele não molda os vasos, pessoas, nos montes. Deus, Ele forma, Ele molda a gente nos vales. Agora pergunta assim: por que, pastor? Pergunta por que, pastor? Porque o oleiro trabalha com argila, com barro. E para encontrar argila mole, é só no vale. Quanto mais baixo for, mais argila está mole. Quanto mais alto for, mais argila está dura. Vale significa problema, vale significa tribulação, vale significa dificuldade. E Deus está dizendo: o lugar onde eu moldo pessoas é lá nos momentos difíceis. Por quê? Porque nos momentos difíceis é ali que a argila está molinha. É ali que é mais fácil encontrar o coração, achar as lágrimas, ouvir o clamor. Qual é o momento que a gente mais ora? Qual é o momento que a gente mais busca? Qual é o momento que a gente está mais sensível à voz do Espírito Santo de Deus? É no momento do vale, irmão. O lugar que Deus mais nos molda não é aqui, é aqui. O endereço da casa do oleiro, o campo geográfico de formar vasos de honra, não é nos montes, é nos vales. Por quê? Porque se a argila estiver exposta em lugares altos antes do tempo, ela endurece sem forma. Pega uma argila de um lugar rebaixado, de um lugar úmido, um lugar onde o sol não bate, e ela está molinha, e leva ela para um lugar alto, onde ela está exposta ao sol. O que acontece com essa argila? Ela fica dura. O que Deus falou no meu coração nessa tarde, Ele falou: filho, se eu te colocar no monte antes do tempo, você endurece sem forma. E quando a argila está dura, irmão, quando você coloca a mão, ela não fica moldável, ela esfarela, ela quebra. Eu vou falar. Não adianta você ficar ansioso, não adianta você ficar inquieto, porque você está no vale, está passando pelo momento de provação, de dificuldade. Deus está te amassando e você está desesperado, dizendo: Deus, eu quero ir para cima, eu quero subir um degrau, eu quero ser exaltado. Mas Deus está dizendo: filho, se a argila se expor em lugares altos, sem antes ser formada, ela endurece sem forma. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Aguenta firme. Porque Deus está dizendo: Jeremias, vai à casa do oleiro lá embaixo, no vale. Desce à casa do oleiro. Por quê? Porque Deus tem um lugar onde Ele molda as pessoas. E qual é esse lugar? Vale. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: se está doendo, é porque Ele está trabalhando.
Quem quer se tornar um vaso precioso nas mãos de Deus, não pode rejeitar os tempos de vales. Quem quer chegar ao ponto que Deus quer que você esteja, quem quer viver o propósito de Deus em sua vida, precisa entender nessa noite que a pedagogia de Deus é no vale. É lá que Ele te ensina, é lá que Ele forja o seu caráter, é lá que Ele te amassa, até tu gritar. Mas vai ficar bom. Eu sei que tem gente essa noite que entrou aqui, meu irmão, com o coração atribulado. Pessoas que estão vivendo tempos de crise, tempos de vale, e você fala: Deus, o que está acontecendo? Irmão, antes de Deus trabalhar naquilo que está em sua volta, Deus vai trabalhar em você. Deus não está preparando a bênção para você, Deus está preparando você para a bênção. Porque se a argila estiver aqui em cima, sem antes ela está formada lá embaixo, ela endurece e ela não presta mais para nada. Quanto tempo isso dura, pastor? Não sei. Tem prazo, pastor? Tem. Agora, isso está escrito em algum lugar? Não. Uma hora acaba. E Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, eu quero moldar o povo. E a primeira coisa que eu quero te mostrar é o lugar onde eu moldo as pessoas, é no vale. Eu achei muito lindo porque os oleiros, eles moravam no vale. A casa dos oleiros era no vale. E por que eles moravam lá? Porque lá era o lugar que tinha argila mole. E se tu não der glória a Deus agora, só quinta-feira. Deus habita, Deus mora. A residência de Deus é onde tem argila mole. Enquanto houver um coração quebrantado, Deus está lá. Enquanto existir lágrimas nos olhos, Deus está lá. Enquanto houver arrependimento, Deus está lá. Onde é a casa do oleiro? É onde tem argila mole. Olha para esse irmão que está do seu lado e vê se ele tem cara de argila mole ou argila dura. Quem está comigo aqui, diga amém. Diga assim, só está começando. A primeira coisa que Deus mostra para Jeremias é o lugar que ele molda. A segunda coisa que Deus vai mostrar para Jeremias é a maneira como Deus molda. Escute, Jeremias, ele entendeu que tinha que descer ao vale de Inom e chegar lá em uma casa de um determinado oleiro. Jeremias então sai, ele desce o vale e agora Deus vai mostrar para ele a maneira como o oleiro molda o vaso. E ele diz: fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com rodas. Se você ler o texto com carinho, com calma, sem correria, você vai entender que Jeremias, quando chega na casa do oleiro, ele diz assim: e eu o vi trabalhando. O que está acontecendo aqui? O oleiro não começa a trabalhar quando Jeremias chega. O oleiro já estava trabalhando antes de Jeremias chegar. Porque ele diz: e eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando. Ele não disse assim: e eu fui à casa do oleiro, então o oleiro começou a sua obra. Não é isso que está escrito. Mas ele está dizendo: eu fui lá, ele já estava fazendo. Eu sinto a presença dele aqui. Eu fui lá e ele já estava trabalhando. Antes de eu perceber, antes de eu chegar, ele já estava fazendo de uma forma ininterrupta. Deus está dizendo: Jeremias, eu te mostrei o lugar que eu moldo, agora eu te mostro a maneira que eu faço. E a maneira que eu faço é uma maneira ininterrupta. O que significa isso? Jesus disse: eu trabalho até hoje e o meu Pai também. Deus está fazendo coisas antes mesmo de você chegar lá, irmão. Deus está trabalhando antes mesmo de você chegar lá, minha irmã. Talvez a argila dessa pregação é o seu filho, é o seu casamento. Eu não sei o que é, irmão, eu não te conheço.
Mas eu quero te falar uma coisa que você vai poder falar como Jeremias ao sair daqui. Quando eu cheguei lá, ele já estava trabalhando. Quando eu fui lá, eu vi ele trabalhando. Levanta a sua mão, porque eu sinto a presença de Deus aqui. E o lugar que Deus trabalha é no vale. E a forma, pastor, é uma forma ininterrupta. Eu o vi trabalhando. Porque às vezes a gente acha que Deus só vai começar a trabalhar quando a gente clama, quando a gente ora, quando a gente entra dentro de uma igreja. Para que eu oro? Para que Deus trabalhe? Não, Ele já está trabalhando. Então para que eu oro, pastor? Para que eu perceba que Ele já está no controle de todas as coisas. A oração não movimenta as mãos de Deus. A oração movimenta o nosso coração para entender que Ele já está fazendo. A oração traz sensibilidade para os nossos ouvidos para entender que Ele já está falando. Ele está no controle da tua vida, Ele está no controle da tua casa. Ele falou, eu desci lá e Ele já estava trabalhando, porque Deus trabalha, a maneira como Deus molda o vaso é de uma forma ininterrupta. Ele não para, diga, Ele não para. Diga, Ele não para. A Bíblia diz que Ele é o guarda de Israel, que não dorme, que Ele está velando pelos seus 24 horas. O mundo espiritual não dorme, irmão. Existe 3 céus na Bíblia. Quantos céus? Quantos céus? 3. Existe 3 céus na Bíblia. O céu atmosférico, que é aquele de Gênesis capítulo 1, que Deus criou os céus e a terra, é o que a gente vê. Nuvem, céu, sol, isso aqui. O segundo céu é as regiões celestiais, que Paulo diz que há principados e potestades nas regiões celestiais. É o segundo céu, é aí que trava as batalhas ininterruptas entre os anjos de Deus e os demônios. É aqui que a oração de Daniel ficou 21 dias bloqueada. E existe o terceiro céu, que é o céu que Salomão, orando na inauguração do templo, ele disse, Deus, o que é esse templo para te conter, sendo que nem os céus, dos céus no plural, te contém? Então, o primeiro céu é o que a gente vê, o segundo céu é onde está a batalha espiritual, 24 horas, e o terceiro céu é onde está o trono de Deus, que Isaías disse, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. É onde Deus está estabelecido. Por que eu estou falando isso? Porque entre a terra e os céus dos céus existe uma guerra 24 horas de demônios e anjos. Demônios que estão querendo tirar a sua vida, destruir seu casamento, destruir a sua família. E você está dormindo lá à noite, na madrugada, descansando, babando no travesseiro. E o pau está quebrando no mundo espiritual. Pastor, então por que quando eu acordo eu não percebo essas coisas? Porque quando eu acordo, a minha vida está guardada, a minha família está guardada por 2 motivos. Primeiro, porque as misericórdias de Deus se renovam toda manhã. Segundo motivo, porque o teu Deus trabalha continuamente. Ininterrupto, Ele não para, Ele continua trabalhando. Jeremias disse, eu desci, quando eu cheguei lá, Ele já estava fazendo. Sabe o que significa isso? O teu Deus sempre chega primeiro. O teu Deus sempre chega primeiro. Jeremias chega na casa do oleiro e o oleiro está aqui, ó. E Jeremias está lá na porta. Leia o texto, irmão. Leia o texto. Medita na Bíblia. Quem fala no texto? É o oleiro. Quem fala no texto é Jeremias. O oleiro não dá um pio. Jeremias está vendo ele trabalhar, e ele está lá trabalhando. Em algumas traduções diz concentrado, dado a sua obra. E Jeremias está dizendo, e ele está trabalhando em uma roda, está trabalhando, está fazendo assim, e o oleiro não fala nada. O oleiro está trabalhando, mas não está falando. Não está falando. Deus está dizendo, Jeremias, a maneira como eu trabalho, muitas vezes é silenciosa. Boca fechada de Deus não significa mãos encolhidas. Eu vou repetir isso.
Boca fechada de Deus não significa mãos encolhidas. Por várias vezes a gente vê na Bíblia Deus fechando a boca, mas nunca Deus deixando de estender as mãos. Como Deus nos molda, pastor? Qual é a maneira? No silêncio. Às vezes Deus não vai falar nada conosco, mas Ele está fazendo. Às vezes Ele não vai dar uma palavra, mas Ele está trabalhando. Às vezes você vai estar nas piores crises da sua vida, e você vai abrir Bíblia, você vai vir para o culto, você vai subir no monte, você vai orar, você vai jejuar, você vai fazer tudo, e vai dizer: Deus, fala comigo, e Deus vai te responder assim: quantas provas, quantas lutas, quantos vales a gente passou, e Deus sequer falou uma palavra. E a gente pergunta: mas o que aconteceu? Porque nem sempre para Deus trabalhar, necessariamente Ele precisa falar. Tem muita prova que você venceu, que você saiu, que você superou, e Deus não falou nada ao seu coração. E tu pergunta: o que foi? Foi sorte? Não, foi o trabalhar silencioso de Deus. Você estava lá na porta e Deus estava aqui, parece até de costas para você, mas Ele estava dizendo: vai ficar bom, eu estou cuidando de tudo. Eu estou cuidando de tudo. A minha maneira de trabalhar é o silêncio, é o silêncio, é o silêncio, é o silêncio. É o silêncio de Deus. O lugar é o vale. A maneira é ininterrupta, é silenciosa. E a gente precisa ser maduro para entender isso. Porque é muito bom quando Deus fala. É muito bom quando o louvor toca. É muito bom quando a gente sente. Mas isso não é uma regra. Você não sobrevive só quando Deus fala. Porque se isso fosse uma regra, quando Deus se calar, tu já teria morrido. Deus faz através de sua palavra? Faz. Mas Deus também faz através de suas poderosas mãos. Um dia Pedro chegou para um homem na porta do templo, e o homem pediu prata e pediu ouro, e Pedro disse: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas olha para nós, olha para nós, olha para nós, olha para nós. E aí vem a palavra: em nome de Jesus, levanta e anda. Palavra. Mas a Bíblia diz assim, que aquele homem não levantou por causa da palavra somente. A Bíblia diz: e Pedro, estendendo as mãos, levanta. Tem momento que nós não vamos sentir aqui, mas nós vamos sentir alguém segurando aqui. Levanta a sua mão em nome de Jesus, que eu estou sentindo um fogo de Deus aqui no meu coração agora. Eu sei que você está vivendo esse tempo de silêncio de Deus, mas deixa eu te falar uma coisa. Talvez você não esteja ouvindo aqui, mas Deus está segurando aqui nas tuas mãos. É por isso que às vezes você fica meses sem ouvir uma resposta de Deus ainda de pé, porque não é sobre, meu irmão, aleluia, somente o que você ouve, mas é sempre sobre aquilo que Ele faz. Ele está te guardando, Ele está trabalhando, Ele está moldando, Ele está te sustentando com a destra poderosa de suas mãos, como diz a Bíblia. A maneira como Deus trabalha é uma maneira silenciosa. Em nenhum momento Deus fala no texto. Agora olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: agora vem, chute na canela. Nós estamos no segundo ponto, onde Deus está mostrando a maneira como Ele molda. Ele molda de uma forma ininterrupta, Ele molda de uma forma silenciosa. E Deus vai mostrar para Jeremias que Ele molda com processos de repetições. Jeremias está dizendo: ele estava concentrado no seu trabalho. E ele estava formando, trabalhando no vaso, sobre as rodas. Faz assim com a mão. Faz assim, vai, irmão, faz assim. Repita comigo assim: a maneira de Deus trabalhar. Diga assim: o oleiro, ele molda com processos de repetições. Baixa esse dedinho aí que agora ela vem. O que aquele montinho de argila,
aquele pouquinho de barro. O que está acontecendo? Está assim, ó, tá girando. E uma roda. Processo de repetições. O que é um círculo? É algo que você passa várias vezes pelo mesmo lugar. Ciclos de repetições. Por quê? Porque tem coisas acontecendo. A mão do oleiro está aqui. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. A mão de Deus está aqui. E por que tem que ter processo de repetições? Porque por várias vezes aquelas partes do barro tem que passar pela mão de Deus. Não é uma passada só, é várias. Processos de repetições, processos de repetições, processos de repetições. E quanto mais repete, mais vai crescendo. Quanto mais repete, mais vai crescendo. Quanto mais repete, mais vai aumentando. É isso aí. Sabe o que Deus falou no meu coração? Pare de falar que você não sai do lugar. Está errado. Porque para você, o não sair do lugar, talvez não tem nada acontecendo. Mas para Deus, o não sair do lugar é Deus dizendo para você: eu estou em processo de repetição. E quanto mais passa, melhor fica. Quanto mais passa, melhor fica. Como é a maneira de Deus trabalhar nesse texto? Processos de repetição. Pastor, mas já é um ano. E tu está assim. E Deus está. Se a gente sair da roda de Deus antes do tempo, não vai ficar bom. Às vezes a gente vai passar várias vezes pela mesma situação. Sabe por quê? Porque o caráter ainda não foi construído da maneira que Deus quer. Mas eu estou tanto tempo lutando para sair desse emprego, tanta porta abrindo para todo mundo, e eu não consigo sair daqui para um lugar melhor. Deus está dizendo: filho, antes de seguir em frente, às vezes precisa girar várias vezes no mesmo lugar, para que eu te amasse mais, para que eu forje você mais. O Espírito Santo de Deus, é o processo de repetição. Ai Deus, porque sempre acontece isso? Deus está dizendo: calma filho, calma, uma hora a roda para de girar. É sobre uma roda. Você já percebeu que a gente só sai de uma situação quando a gente está maduro nela? Você já percebeu que a gente só sai de um problema quando a gente amadurece nele? Porque se Deus nos tirar de problemas que não foram resolvidos, ou não foi construído em nós aquilo que Ele queria, o que acontece? Terá outro problema e nós não teremos bagagem para enfrentá-los. Então Jeremias está dizendo: o lugar que Deus trabalha é no vale. A maneira que Deus trabalha é ininterrupta, silenciosa e em processo de repetição. Pode ser que alguém fale assim: pastor, mas eu estou 20 anos esperando o varão chegar. Na roda 20 anos girando. Deus está trabalhando em você, santa. Quem está entendendo essa mensagem aqui, irmão? Fica aí. Você não está andando em círculo à toa. Não. Deus está permitindo isso porque Ele está construindo coisas em você. E você sabe qual é o processo de um oleiro trabalhar em um vaso? Sabe como é que é a mão? Não sei se você já viu isso. Sabe qual é o dedo que dá a forma para o vaso? É o polegar. Por isso que precisa ficar em um processo de repetição. Porque a mão do oleiro está aqui e esses dois polegares estão dentro. Todo aquele enfeite do vaso, aquela forma do vaso, não é a mão toda do oleiro, não, é os polegares por dentro, é de dentro para fora que faz o vaso ser construído. Então o polegar fica lá dentro e na medida que gira, processo de repetição, então o oleiro faz da maneira que ele quer, põe menos força, mais força, eu quero assim, mas é o polegar que está lá dentro fazendo tudo isso girar. Na medida que gira, vai crescendo. Quem está entendendo isso aqui? Mas é lá dentro que está acontecendo o processo. Tu olha por fora, tu fala: caraca, meu, isso é o que é isso? É mágica? Não. É que a mão de Deus está tocando lá dentro também.
Às vezes a gente olha para pessoas e fala: caramba, essa pessoa está tanto tempo assim, mas você não sabe o que Deus está fazendo dentro dela. Irmão, não é sobre tempo de sair, mas é sobre propósito de ficar. A gente sempre pergunta a Deus: qual é o tempo de sair? Na verdade tem que tirar essa pergunta na nossa boca e perguntar: qual é o propósito de eu ficar? Aí Deus vai te falar: fica mais um pouco aí, porque eu quero fazer isso em você. Aguenta firme aí, porque eu quero trabalhar em você. Calma. Diga assim: calma. Pastor, mas eu tenho labirintite. Deus vai te curar. Eu não posso ir para a roda de Jeová porque eu tenho labirintite, mas Jesus vai te curar. Fica firme aí. Mas Deus está trabalhando de uma maneira silenciosa, de uma maneira ininterrupta, de uma maneira em processo de repetições. Não saia da roda não, irmão. Tenha pressa não. Está girando. Deixa girar. É Deus, é o oleiro que está dando ritmo, é o oleiro que está dando embalo, é o oleiro, é Ele, 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 é Ele. E sabe o que acontece nesse processo de girar? A mão do oleiro, ele está totalmente em contato com a argila. E esse processo de girar é importante porque é nesse processo que a mão do oleiro percebe pedrinhas que ele não viu antes. Por isso que gira, aí começa a ficar liso, Quando o oleiro olha se tem um risco é porque tem uma pedrinha, então ele para um pouco. Procura a pedrinha e tira e volta a girar novamente. Pegou ou não pegou? Essas voltas servem para quê? Para Deus identificar em nós aquilo que precisa sair da nossa vida. Por que Deus levou o povo de Israel pelo deserto? O caminho mais curto era só seguir em frente. Veja o mapa bíblico, a geografia bíblica, tu vai entender isso. Por que costear todo o mar Mediterrâneo? Para que isso? Porque tinha muita pedrinha para tirar do coração do povo. Então tem que girar um pouco mais. Quem está comigo aqui? Quanto mais pedra, mais giro. Quanto mais sujeira, mais giro. Entende, irmão? É por isso que quanto mais a gente está contaminado com as coisas do mundo, com as pedrinhas do mundo, mais a gente gira e sente que nada está acontecendo. Porque Deus está falando: filho, tem muita pedra aí, vamos girar mais. Vamos rodar mais. Tem gente que gira e não entendeu o processo. Tira as pedrinhas. Deixa Deus tirar o que não presta da tua vida. Aí tu vai ver as coisas dando certo. Como eu disse, Deus não está preparando a porta para você. Deus está te preparando para a porta que Ele já tem. E a terceira forma que Deus vai mostrar: primeiro é o lugar que Deus molda, a segunda é a maneira como Deus molda, e para finalizar, terceiro, a paciência de como, a paciência de Deus quando Ele está moldando. Olha que Jeremias vai dizer: mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. O vaso estragou no mundo, irmão. Silêncio da morte, hein, gente? Onde estragou o vaso? Nas mãos de quem? Agora os religiosos vão ter um infarto aí, quer ver? O vaso se estragou lá fora? No mundão? O vaso se estragou na mão do inimigo? O vaso se estragou na mão do oleiro. O que a Bíblia quer nos ensinar? Às vezes a gente acha que a pessoa está quebrada, está precisando ser moldada, precisando ser restaurada, quando está lá fora. Quando não está no vale, na casa do oleiro, quando não está na mão do oleiro, não. A gente tem muito essa interpretação. Está longe da mão do oleiro, está quebrado, precisa de ser convertido. Mas quem está pertinho não precisa. Não, o vaso quebrou na mão do oleiro, irmão. O vaso quebrou na mão do oleiro. E o problema está onde, pastor? O problema está no oleiro? Claro que não. A Bíblia é clara. Jeremias, ele diz: mas o vaso que era de barro, que ele estava formando, estragou-se em suas mãos. Quem estragou o vaso? O oleiro ou o próprio vaso se estragou?
A Bíblia não está escrita assim, e as mãos do oleiro estragou o vaso. Está escrito isso? O texto está assim: o vaso que era de barro se estragou-se nas mãos do oleiro. Por quê? Porque era de barro. Como é que é isso? O oleiro está aqui, ó. O vaso está quase pronto, ainda está molinho. Joga água, gira, alisa, tira a pedrinha e tal. Está quase pronto, está quase pronto, está quase pronto, está quase pronto, está quase pronto. Mas porque é barro, em algum momento tinha alguma imperfeição, alguma pedrinha, alguma coisa. E quando pensou que ia ficar bom, não ficou bom. E o vaso não estava do jeito que o oleiro queria. E aí o oleiro aqui, ele tem duas saídas. Diga duas saídas. Continuar para terminar logo o processo. E depois passar um esmalte na hora de vender. Ou recomeçar tudo de novo. O que o oleiro escolheu fazer? Diga assim: ai Jesus. E está você querendo colocar esmalte. Está aí você querendo colocar remendo em pano novo. Aí está você querendo dar um jeitinho brasileiro nas coisas do reino de Deus. O reino de Deus não tem bandeira nacional. Não queira dar jeitinho brasileiro em coisas de Deus, irmão. Quer dar jeitinho brasileiro? Dê em coisa de brasileiro. Mas o reino de Deus não se movimenta com jeitinho, com esmalte, com remendinho. Vamos maquiar aqui. O oleiro disse: se estragou porque é barro, porque é mole, porque é imperfeito. Eu tive todo esse trabalho, até aqui eu estava quase terminando, mas tudo bem. E o texto diz que o oleiro vai e faz isso aqui, ó. Recomeça tudo de novo. O que Deus está dizendo? Jeremias, diga para o povo que o lugar que eu moldo é no vale. A forma que eu moldo é de uma forma ininterrupta, silenciosa e em processos de repetição. Mas aviso o povo: enquanto eu formo, eu sou muito paciente. Muito paciente. Porque o problema está no vaso, não está em mim. Mas o vaso se estragou nas mãos da pessoa certa. Eu queria terminar essa mensagem, que é algo que Deus falou no meu coração. Diga assim: esse vaso se estragou nas mãos da pessoa certa. Ó, irmão, vou terminar essa mensagem contando para você uma passagem bíblica que tem tudo a ver com isso aqui. Os religiosos pegaram uma mulher no ato de adultério. O que significa no ato de adultério? Eles abriram a porta, estava acontecendo. Arrastaram a mulher pela praça pública. E todo lugar que eles passavam, ele dizia: é uma adúltera, vamos apedrejá-la até a morte. Mas antes, vamos levar até Jesus, para ver o que Jesus fala sobre isso. E dependendo do que ele falar, a gente pega ele na curva. E na medida que eles traziam aquela mulher adúltera arrastando pela multidão, mais religiosos iam se ajuntando na turba. E quando chegaram em Jesus, tinha uma multidão de pessoas. Eles levaram a adúltera até a presença de Jesus. E na cabeça deles era assim: vamos levar até a presença de Jesus, porque chegando lá, ela vai morrer. Eles estavam pensando que estava levando aquela pecadora para a pessoa errada. Mas na verdade eles fizeram um favor para aquela mulher. Eles levaram aquela mulher para a pessoa certa. Porque se eles não tivessem levado aquela mulher para Jesus, eles matariam ela no meio do caminho. Por que a mulher não morreu? Porque o vaso estava quebrado na mão da pessoa certa. Está todo mundo com pedra na mão dizendo: e aí Jesus, na lei de Moisés diz para matar. E na tua lei, o que tu fala? E Jesus está lá riscando sobre o chão. E Jesus nem olha para a mulher, nem olha para ninguém, e diz assim: olha, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E está todo mundo assim: vamos matar. E Jesus falou: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí quando Jesus falou isso, a Bíblia diz que tinha velhos, tinha homens e jovens. Diga: velhos, homens e jovens. Quando Jesus falou: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem foi os primeiros a largar a pedra e ir embora? Tempo. Quem?
Os velhos. Aí tu pensou, é porque os velhos têm mais pecado, né? A Bíblia diz que foi se retirando um após o outro. E quando ficou só Jesus e a mulher, Jesus levantou, olhou para a mulher, porque Jesus perguntou para... E por que Jesus perguntou para ela, onde estão os seus acusadores? Porque ela já estava com a mão assim, ó, esperando a primeira pedrada. Quando todo mundo foi embora, ela nem percebeu. Jesus falou, ei mulher, levanta. Filha, levanta. Onde estão os seus acusadores? Aí ela olha. Foram todos embora. Aí Jesus olhou para ela e falou, isso, filha, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Por que essa mulher sobreviveu? Porque levaram um vaso quebrado às mãos da pessoa certa. O vaso do texto de Jeremias se quebrou na mão de quem, irmão? Hã? Se quebrou na mão dele, ele cuida. Eu vou falar. Eu falei que ia acabar, não, mas eu vou falar um pouquinho mais. Filho, cuida da tua vida, por favor. Para de cuidar do pecado alheio, da vida dos outros. Deixa Deus cuidar dele, deixa Deus tratar com ele. Ele está na mão de Deus. Da mesma maneira que Deus te ama, Deus ama ele também. Cuida da tua vida pelo amor de Jesus Cristo. Mas ele está assim. Tem gente que se escandaliza mais com o pecado dos outros que com seus próprios pecados. Mas está na igreja desse jeito. É melhor que esteja aqui do que esteja lá fora. Porque aqui está na mão do oleiro. Uma hora o oleiro trata, uma hora o oleiro restaura, uma hora o oleiro cuida. Então, em nome de Jesus, faz um favor para o reino de Deus. Cuida da tua vida. Para de ser detetive do inferno, ficar procurando pecado na vida dos outros. O vaso se estragou na mão do oleiro, se estragou na mão da pessoa certa. Aos pouquinhos, irmão, sem perceber, a gente está criando uma cultura farisaica dentro da igreja. Aos pouquinhos, sem perceber, a gente bate nos fariseus, bate nos escribas. Mas, irmão, às vezes a gente é pior do que eles. Porque a reclamação deles com Jesus era: como pode essa multidão de pecadores estar comendo contigo, tu sentado na mesa com esse povo? Como pode? Como pode? Como pode? Como pode? O dia de hoje está assim. Aí Jesus com a boca cheia de macarrão. Porque a Bíblia não diz que Jesus levantou da mesa. A Bíblia diz que Jesus respondeu estando à mesa. E eles estavam comendo. Jesus está assim, com macarrão na boca, Coca-Cola de 2 litros, aquela de vidro do lado. Aí estão falando: tu não sabes com quem comes. Aí ele perguntou assim: quem precisa de cura? Os sãos ou os doentes? Aí eles responderam: são os doentes. Então, eu sou o médico dos médicos. Olha aqui, ó, o meu hospital está cheio de paciente para me cuidar. Em outras palavras, eu estava dizendo: cuida da sua vida, filha. Cuide dos seus pecados. Cuide dos seus problemas. Para de ficar: tu viu. E o vaso se estragou nas mãos do oleiro. Mas o oleiro refez. Jogou fora? Não. Amassou de novo. E falou: eu não vou abrir mão de você, mas vai doer um pouquinho mais. Vai apertar um pouco mais, mas eu vou refazer segundo a minha vontade.